Oi, gente, boa tarde. Essa é uma atividade do História Lab, que é o nosso laboratório de história do. Ai, que começa a gritar. Então, é uma atividade do nosso laboratório de história, do curso de história da UFMA de Codó, de licenciatura em Ciências Humanas, Interdisciplinar, Ciências Humanas, com habilitação em História, da UFMA de Codó. Esse laboratório virtual, na verdade, uma opção que a gente teve desde a época da pandemia, para poder não deixar os alunos tão distantes, e a gente acabou continuando com o projeto e fazendo várias lives e várias apresentações. A gente está sempre movimentando o canal. E aí o seguinte, surgiu a ideia de falar sobre o Dia Internacional da Língua Portuguesa, e eu vou passar a palavra para o Luiz Terra, que já foi do nosso campus de Codó, e que agora está na Letras de Bacabal, e é ele que vai apresentar a Luciana e o Maged. Então, Luiz, eu deixo vocês aqui com o Luiz, com a Luciana e com o Maged. Luiz agora que comanda, e eu vou me retirar, e agradeço demais a presença de todo mundo. Um abraço, gente. Olá a todos, muito obrigado, quero agradecer a todos, né? E principalmente a Liliane, que fez o convite, e os demais colegas que estão aqui conosco, para falar desse dia, que acho que poucas pessoas sabem, mas é um em que os países de língua portuguesa estão, obviamente, celebrando a variação, a diversidade, a identidade da língua portuguesa, que é uma das línguas mais faladas no mundo, né? Então, existe tem uma comunidade, né, chamada Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que está ligada à Unesco e que, nesse dia, né, instituiu, desde 2009, que esse seria o dia em que a gente celebra a diversidade e a identidade da língua portuguesa. Nesse sentido, quero agradecer ao História Lab, eu estou sempre acompanhando também. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês todos. Tá? E aí eu fiquei com a missão, a incumbência aqui de apresentar e moderar esta mesa, essa live, tá? E aí nós vamos começar com a professora Luciana Marino de Nascimento, né? Que aí me permita fazer aqui a leitura rápida da descrição do Lattes, da professora, que é graduada em Pedagogia pela Faculdade Venceslau Braz, né? E também em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem mestrado e doutorado, né, pela Universidade. O mestrado foi em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e o doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas. Né? Agora, atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal do Acre, em exercício, mas está em exercício neste momento no Departamento de Ciência da Literatura, na UFRJ, né? Também é docente do quadro permanente do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, da Faculdade de Letras da UFRJ, e atua nas áreas de Humanidade, Educação, Relações entre Espaço Urbano e Cultura e Ciências Sociais. Professora, seja bem-vinda, né? Estamos aqui à sua disposição e, obviamente, para ouvi-la. Fique à vontade, a palavra é com você. Bom, eu gostaria de cumprimentar aqui, né, o nosso mediador, o professor Dr. Luiz Serra, né, a quem eu tenho o prazer de conhecer hoje. Eu gostaria de cumprimentar o professor Dr. Maged Eldivalle e a professora doutora Liliane Correia, e também manifestar minha gratidão pela gentileza do convite para que eu estivesse aqui hoje conversando um pouco com vocês, né, nesse Dia Internacional da Língua Portuguesa. Então, eu manifesto a minha gratidão, meu muito obrigada também pela audiência, e
Eu quero começar, então, com aquela famosa citação, né, do escritor português Fernando Pessoa, da minha pátria é a língua portuguesa. Né? Então, né, como a minha pátria, né, passa a ser a língua portuguesa, então a língua portuguesa, né, nesse dia, é importante para nós pensarmos na importância da língua portuguesa, até na geopolítica cultural, né? São mais de 200 milhões de falantes, né? E pelo menos mais uns 20 milhões aí que tem a língua portuguesa como o segundo ou terceiro idioma. Né? Então, ainda, né, é importante pensar, né, na língua portuguesa aí também, né, na contribuição que ela teve, e também eu fico aqui me recordando de um documentário sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi produzido pela TV Senado dentro das comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil. E o jornalista, escritor Vitor Alegria, né, a primeira coisa que ele disse naquele momento está lá no documentário, ele está disponível no canal do YouTube da TV Senado, está na parte primeira desse documentário, né, a carta. Ele diz, olha, na verdade, o Brasil salvou Portugal, porque o Brasil tem aí, né, quase praticamente aí quase 200 milhões aí de falantes de língua portuguesa, né? Então, ele disse, o que seria de Portugal se não fosse o Brasil? Então, quando ele inverte, inclusive, essa ordem, né, eu achei muito interessante essa leitura. E mais ainda, né, como esse português, né, principalmente o português falado e escrito no Brasil, o PB, o português do Brasil, tem muito a ser estudado. Muito já se estudou sobre ele, mas ainda há muito que se estudar, seja na descrição desse português falado, seja no tocante aos estudos literários. Quer dizer, nós temos aí muita coisa ainda a ser pesquisada. Né? Então, eu gosto muito de uma citação que é exatamente de um crítico português, né? Que é o Eduardo do Prado Coelho, e ele fala a seguinte assertiva. Ele diz que com Copérnico, né, o homem começou a passar a achar que seria o centro do mundo. Com Freud, o homem descobriu que ele não é o centro e não há, na verdade, não há um centro. Então, pensando nisso, né, nós podemos pensar, né, o quanto hoje, né, a pesquisa, né, em letras, seja ela diretamente vinculada à língua portuguesa, na sua descrição, né, na descrição do português falado, ou em aspectos morfológicos, fonológicos, sintáticos, dentre outros, né, também, né, como as possibilidades para o estudo da literatura, né, também se abrem, né, porque há aí
né, um mundo, né, de autores a serem estudados, alguns que já foram bastante estudados, mas sempre há o quê? Uma leitura a ser feita, nesses vãos, né, que são próprios da linguagem literária, né, há ali possibilidades de novas leituras. Então, para citar exatamente, corretamente, o Eduardo Prado Coelho, né, essa citação da qual eu gosto muito, ele diz assim, eu abro aspas, com Copérnico, o homem deixou de estar no centro do universo. Com Darwin, o homem deixou de ser o centro do reino animal. Com Marx, o homem deixou de ser o centro da história, que, aliás, não possui um centro. Com Freud, o homem deixou de ser o centro de si mesmo. Então, isso nos diz muito até o quê? Né? Da linguagem científica, da pesquisa. Né? E quando a gente fala aqui de pesquisa, nós estamos falando da pesquisa em ciências humanas, em letras. Né? Então, nessa esteira, né, nós podemos pensar, né, o que a nossa área, né, notadamente, de humanas, de letras, elas têm, né, muito aí a nos oferecer como pesquisa. Bom, eu digo que esse título que eu passei, né, para os organizadores desse evento, eu passei lá que foram os percursos, né, de uma docente de literatura, mas que também atuou como docente de língua portuguesa. Né? Então, eu situo, né, vamos dizer, o meu contato mais estreito com a literatura, né, com as leituras, em primeiro lugar, né, na minha infância. Então, na infância, durante a minha infância, eu li bastante os clássicos da literatura infanto-juvenil, como toda criança daquela geração, da minha geração, leu. Depois, outros autores que se consagraram como autores para essa literatura, né, para esse nicho, como Ruth Rocha, e entre outros, o próprio Ziraldo, né, o Menino Maluquinho, eu também fui a leitora do Ziraldo. Então, né, eu digo que o meu primeiro contato, a minha primeira paixão pela literatura, né, ela nasceu ali, naquele momento. Posteriormente, ao longo, né, da minha infância e juventude, de modo geral, eu continuei, né, a minha escalada, né, a minha trilha por dentro da literatura. Então, eu fui uma adolescente que gostava de ler, né, os clássicos da literatura brasileira e alguns da literatura estrangeira. E, ao longo do tempo, já acabando, né, o primeiro ciclo do ensino fundamental, depois com o segundo ciclo, eu tive professores realmente muito entusiasmados com a literatura. Eu fui para um ensino médio e, inicialmente, eu comecei o meu ensino médio
como aluna de um curso técnico em Química Industrial. Mas eu não resisti 3 meses dentro daquele curso. Por quê? Porque eu queria ver, né, as humanidades, a literatura, a arte, e então eu me transferi para um outro colégio em que eu fui estudar, que chamava, naquela época, de curso magistério, o antigo curso normal, que era para formar professores, né, do ensino infantil, né, da educação infantil, ali é o primeiro ciclo, né, do ensino fundamental, que naquela época era da primeira à 4ª série, né, que hoje vai até o 5º ano, que já, né, a gente já modificou toda essa configuração. Então, ali, né, até por conta do curso ter uma diretriz mais humanista, né, voltada para as humanidades, eu consegui, então, ali ter ainda um maior contato com a literatura. E eu tive uma professora ali extremamente entusiasmada, que amava muito a literatura e que foi fundamental para a minha vida ali acadêmica, porque eu acho que eu tive uma influência tão grande dela que eu fui fazer letras, né, na UFMG. Então, dentro da UFMG, as possibilidades das pesquisas, tudo, na verdade, se abriu ali, né? Se abriu ali um grande leque. E eu ali fui, então, entrar em contato com essa pesquisa nos estudos literários. E, nesse momento, né, eu lia muito, né, muitos dos autores mineiros, e os autores estavam ali falando da Belo Horizonte dos anos 20, do café da Rua da Bahia, e aquilo me despertou um grande interesse de pesquisa. E eu, a partir dali, vi, né, nesse nicho, né, uma possibilidade de pesquisa dentro dessa linha que hoje, né, uma linha que eu venho trabalhando já, né, bem aí uns 20 anos, que é a linha de estudos das relações entre a literatura e a experiência urbana. E isso abriu um grande leque. Eu vi que havia uma professora que era minha professora de teoria literária, e vi que a tese dela de doutorado havia sido sobre o modernismo mineiro e o grupo, né, da Rua da Bahia, que era aquele grupo onde se reuniam ali, então, o Drummond, o Emílio Moura, o Pedro Nava um pouco, né, dentre outros, e Abgar Renault, e isso me despertou uma grande paixão, né, por conhecer mais sobre o que os escritores tinham a dizer sobre a cidade. E a partir dali também o meu interesse não ficou somente na cidade de Belo Horizonte, que era a cidade em que eu vivia, mas nas cidades de modo geral. Então eu comecei a buscar, né,
essa relação dos escritores com a cidade, essa relação, às vezes, de amor, às vezes de ódio. E fui também em busca dos periódicos, né? Porque o periódico era o veículo de atuação desses escritores, né? Eles estavam formando ali essa cidade das letras, né? Essa república das letras. Então, os escritores tinham fundamental importância, né? E a partir dali eu fiquei pensando, né? Eu estava morando em BH, embora eu fosse oriunda do Rio de Janeiro, né? Eu nasci e morei aqui até os 18 anos. Então, eu comecei a pensar como, né, a imagem das cidades, e aí eu me atentei para a minha própria cidade, que era o Rio de Janeiro, né, onde eu havia nascido e, né, de certa forma, tinha sido criada. E eu fiquei pensando ali o quanto o Rio de Janeiro tinha sido cantado em verso, em prosa, em músicas, né, a própria bossa nova, e aí eu me dei conta dessa importância, né, dessa relação entre os escritores e as cidades, de modo geral. Ali eu dei conta disso, né, e ali também eu percebi o quê? Que muito das imagens, comecei a perceber que as cidades têm, elas devem muito ao que os escritores disseram, fixaram através da letra ali, nos seus livros, ou suas crônicas, seus artigos de jornais. E eu fui percebendo quanto, né, o jornal era também, né, um veículo importante para essa difusão dessas imagens, né, das cidades. E ali a minha pesquisa, e ali eu tinha apenas 19 anos quando eu comecei, eu fui para a pesquisa, né, da iniciação científica no projeto Acervo de Escritores Mineiros. E ali eu vi, né, tanto dessa relação entre a cidade e a literatura ali, muito de perto, às vezes com certos papeizinhos de anotação que havia dentro dos livros que pertenceram a esses escritores, né? Então, ali a gente tinha uma pleiade de escritores, Abigail Renaud, Henriqueta Lisboa, Oswaldo França Júnior e tantos outros que depois o Acervo de Escritores Mineiros, o projeto, recebeu mais outros acervos. Então, era um projeto de salvaguardar acervos e não era só empilhar ou arrumar em estantes, tal qual ficava na casa do escritor. Na verdade, nós fazíamos também o estudo de alguns, tabulávamos também os assuntos, e eu via ali uma importância, né, que a cidade tinha para esses escritores, ainda que em muitos momentos isso não tivesse muito claro na obra, mas a gente via pelos escritos, pelas cartas que eles trocavam com outros escritores e que eram o quanto essa cidade, né, tinha influência enquanto espaço de sociabilidade, de atuação, né, desse escritor. Então, eu fiquei ali na iniciação científica até eu terminar a minha graduação em letras,
e dei continuidade, né, a essa linha de estudos, dessa relação entre literatura e cidade, no meu mestrado, ao estudar o primeiro autor que tematizou dentro da literatura, dentro da narrativa, o evento de construção da cidade de Belo Horizonte. Naquele momento, já havia uma preparação para as comemorações dos 100 anos da cidade de Belo Horizonte, em 97. Ela completou 100 anos. Né? Então, eu comecei o mestrado em 95. Então, ali, né, eu comecei, então, a trabalhar um pouco, né, dentro dessa perspectiva. Cheguei a visitar a Belo Tour, né, a BH Tour, que era a empresa de turismo do governo municipal. Fui em busca de algumas exposições que estavam acontecendo e coletei bastante material que pôde ser usado na minha dissertação de mestrado. Continuei com a mesma orientadora da graduação e ali, né, eu percebi mais do que nunca, né, que a cidade, né, era de fato que esse polo imantado, né, esse laboratório onde a humanidade exerce todo dia, né, os homens exercem todo dia a sua influência nesse meio. E também eu fui percebendo o quanto a cidade tinha uma importância capital, não só para a literatura, né, mas para outros discursos, como a música, a pintura, a fotografia, e como as imagens mesmo fotográficas, essas que são utilizadas no turismo, por exemplo, para ilustrar o turismo, ilustrar guia turístico, ilustrar panfleto, folheto turístico, ainda eu vi ali uma importância capital da cidade, também assim, que superava a importância para cada cidadão, né, que habitava cada cidade. Eu vi que a cidade tinha até muito mais importância do que o próprio país, para quem, né, habita a cidade. Né? Então, porque é o espaço onde você vive, é onde você atua, mais perto. Né? Então, ali se confirmou, né, como essa ideia, né, de literatura e cidade, né, isso estava bastante uma linha de estudo, né, que estava também muito em voga naquele momento, e daí eu fui buscando também outros pesquisadores importantes que tinham, inclusive, inaugurado essa linha, né, que foi o caso do professor Renato Cordeiro Gomes, já falecido, que foi o professor da UERJ, da PUC-Rio, e que ele, de certa forma, talvez ele tenha inaugurado essa literatura, esse estudo da literatura, né, com relação à cidade, a literatura e experiência urbana, e talvez e ele foi um grande divulgador. E mais ainda, né, hoje, né, o que nós temos em termos de possibilidades dos estudos literários ligados à cidade? Né? Olha, todos os eventos que ocorrem na cidade, de alguma forma, eles são captados pela arte ou pela literatura. E ainda nós temos o quê? Né? O que nós... hoje, né, uma possibilidade, né, de agregar valor a essa literatura, né, colocá-la no circuito econômico, quando a gente tem
aí a valorização do turismo literário, do turismo cultural, né? Por quê? Porque os escritores, né, ao atuarem na cidade, eles também fizeram várias referências, né, aos mais variados lugares, né, da cidade, né, e imortalizaram esses lugares. E depois, então, a gente vai ver que a cidade ela acabou adquirindo, então, uma fisionomia muito peculiar, muito própria, que é dada o quê? Pelo discurso literário. Então, há ainda, né, hoje, muito em voga aí nas pesquisas, né, de quem trabalha com literatura e geografia, no ramo da literatura, da geografia cultural, a formação aí dos atlas literários, né? Então, eu mesma organizei um atlas literário voltado para esse turismo, né? Para aquele turista que quer ver mais além do que os ícones, por exemplo, do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, o Maracanã, o bondinho do Pão de Açúcar, as praias, né? Você tem alguém que ainda pode, né, e quer ver algo mais. Então, eu mesmo organizei um atlas literário do Rio de Janeiro, se chama riodeliteraturas.com.br, e ali é possível você clicar no centro, Zona Norte, Zona Sul, e ali ver onde os escritores ambientaram as suas obras. E ali você clica nos espaços que são espaços de interesse turístico, né? São pontos de interesse turístico. E ali a gente tem a geolocalização, então você pode clicar ali e aí esse turista vai achar ali a geolocalização daquele espaço. E nessa empreitada dessa pesquisa, que foi uma pesquisa que foi financiada pelo Parque Tecnológico da UFRJ, né, através da Fundação Copetec, e pelo CNPq, né, tivemos vários bolsistas trabalhando, e ali também é possível o internauta clicar e ver os souvenirs literários. Professora? Para encerrar, eu já... Eu convido a todos, né, a acessarem o site, né, do Atlas Literário do Rio de Janeiro, que chama riodeliteraturas.com.br, tudo junto, tudo minúsculo, e verificarem, né, como a literatura dialoga, né, com toda a sociedade, né, e com a cidade, né, como que a cidade, né, ela é apropriada pelo escritor, como ele se apropria dessa cidade para, então, recriá-la. E os espaços que esses escritores, e ali a gente tem escritores do século XIX como do século XX, do XXI também, como esses escritores viram os mais variados espaços urbanos e recriaram. E ali é possível, alguns dos espaços que ali estão referenciados são pontos de interesse turístico, e como esses escritores viram aqueles lugares ali, e é como você também retornar àquele momento, né? Porque o escritor te leva, né, a pensar naquele espaço, naquele dado momento. Por exemplo, a gente tem ali o Rio de Machado, o Rio de José de Alencar, né, mas também o Rio de Madame Chrysanthème, e o Rio do guia afetivo da periferia, que é
do Marcos Faustini, que foi nosso secretário municipal de cultura, ou o Rio da Tijuca, né, com seus tijucanismos, de Eduardo Goldenberg, já no século XXI. Então, eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos, agradecer muito ao professor Luiz Serra por essa mediação e aos organizadores desse evento. O meu muito obrigada. Ok, professora, nós que agradecemos, né, o seu relato. E depois acho que a gente conversa mais um pouco, né, sobre sua pesquisa, sua trajetória. Enquanto isso, a gente vai ouvir agora o professor Maged, né? Maged é o de Bali, não é isso? É o Gebali. Depois ele pode consertar aí a minha pronúncia e tal. Tá certo, Jorge. Ok, eu vou então fazer aqui, apresentar o currículo do professor em rápidas palavras. O professor é associado de literatura de língua portuguesa e língua espanhola em Aswan, Aswan University, né? Coordenador do curso de graduação em letras, língua portuguesa, língua espanhola e suas literaturas, na Aswan University. Pós-doutor no Instituto de Literatura Comparada, Margarida Lossa, da Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Possui doutorado em estudos comparados de literatura de língua portuguesa pela Universidade de São Paulo e doutorado em língua espanhola, linguística, também na Universidade Aisham, né? Tem mestrado em língua espanhola pelo Instituto Cara e Cuervo, né? E graduação em língua espanhola, língua árabe e língua inglesa na Universidade Aisham. Também tradutor da versão árabe de Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e é membro do Comitê Nacional de Tradução do Ministério da Cultura do Egito. Né? Tem atuado como tradutor simultâneo do português ao árabe e do árabe ao português em vários eventos internacionais. Né? Tem publicações internacionais na área de literatura de língua portuguesa. Professor Maged, estamos aqui à disposição para lhe ouvir e depois a gente retoma. Muito obrigado. É com imenso prazer estar com você, Luiz, e no canal da História Lab, que é um espaço aberto para interação e para intercâmbio de experiências na área de história e outras áreas afins. Hoje, fico feliz também de estar com minha professora Luciana Nascimento, e com meus colegas e meus amigos para compartilhar a alegria de celebrar o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Uma língua que venho a cultivar seus estudos e o amor do seu ensino na Aswan University, no sul do Egito, ao longo de mais ou menos 10 anos. A língua portuguesa, aqui eu posso contar com Franciele para colocar o PowerPoint. Bom, a língua portuguesa, que é meu tema principal hoje, que no Dia Internacional da Língua Portuguesa, é cultivar o conhecimento sobre um dos componentes genéticos que participaram da formação da língua portuguesa, suas letras, que é a presença árabe, de variadas formas nos países de língua portuguesa. Pode passar para o segundo slide, Franciele, por favor. A primeira característica é que eu cheguei a estudar, eu sou falante nativo de língua árabe, cheguei a estudar a língua espanhola na faculdade, mas uma característica que sempre me chamou em meus estudos da língua portuguesa, esse caráter é chamado por vários estudos de plurisinterismo da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua que sai das fronteiras de Portugal e vai em todos os continentes, quase. Na América do Sul temos Brasil, na Europa, Portugal,
Na África, falante de língua portuguesa, temos Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Na Ásia, temos regiões e um legado cultural da língua portuguesa em Goa, na Índia, em Timor-Leste e em Macau, na China, e outras áreas. Então, com este espaço da língua portuguesa, ela ganha uma dimensão internacional muito relevante nas relações internacionais. Vamos mostrar como o elemento árabe foi um motor muito importante nas interações desta língua com os outros povos. Vamos avançar. Orlando Ribeiro, um geógrafo português famoso, célebre, fala de uma identidade de Portugal que vacila entre o Mediterrâneo árabe, que é o outro de Portugal, no sul, e apesar de Portugal não ter um litoral direto ao Mediterrâneo, mas a expansão da cultura mediterrânea no sul da Península Ibérica chega a fazer parte da cultura portuguesa, e o litoral atlântico ocidental. Nesta medida, Portugal chega a ser um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, um ponto de encontro entre várias culturas. Isso cria já por si um caráter de intermediação e de diálogo que sempre caracterizou a língua portuguesa em muitas situações internacionais. Em Portugal, nós sabemos que os árabes tiveram uma presença muito ativa no sul de Portugal, e chegaram até a governar o sul de Portugal durante 800 anos, sul de Portugal e de Espanha. Em 711 começa a entrada dos árabes na Península Ibérica. Isso é a data da entrada dos árabes oficialmente em termos políticos e de governo, mas nós sabemos que os estudos recentes estão mostrando que sempre houve sempre sempre umas ondas migratórias entre o sul do Mediterrâneo e o norte do Mediterrâneo em geral, e nisso também podemos incluir Portugal. Em obras célebres, hoje celebramos o 5 de maio, que é o dia de nascimento de Luís de Camões. Aproveito para falar que sempre o outro, muitas vezes nos poemas de Camões, sempre foi o árabe. Essa questão de Dom Sebastião, a Batalha do Alcácer el Quibir, estão presentes na obra-prima da língua portuguesa. As relações comerciais internacionais entre Portugal e os países árabes durante o século XVI, XVII e XVIII se vê em vários lugares. Mesmo no sul do Egito, nós vemos que os portugueses ministraram a ruta comercial entre a cidade de Cana, em Kos, e o Mar Vermelho, o Gada. Vemos que os portugueses estavam presentes nos fortes do Mascate, no mar, no comércio internacional. Isso significa que sempre houve interação. Quando chega ao século XIX, com a modernidade, os portugueses não eram longe dessa presença, ao contrário, eram no centro desses contatos culturais. Nós temos muitos diários de viajantes portugueses no século XIX ao mundo árabe, ao Egito. Destaco aqui, por exemplo, os famosos escritos do escritor português Eça de Queiroz, entre outros. As relações entre Portugal e os países árabes continuam sendo cultivados, e hoje em dia temos excelentes relações entre, por exemplo, Egito e Portugal. Sempre tem visitas culturais e econômicas e comerciais entre os países árabes e Portugal. As relações econômicas muitas vezes, incluso, cada vez estão crescendo cada vez mais, e cada um está precisando do outro. Então, nós temos, quem visita Portugal
percebe essa presença árabe, por exemplo, em algumas cidades, por exemplo, em Sintra, no Palácio da Pena, você observa esses saguões árabes, essas arquitetura islâmica medieval está muito presente em diálogo com outras arquiteturas. Na própria Mértola, em Beja, nós temos a presença árabe na região baixa do Alentejo, onde temos a presença do Palácio do Al-Mu'tamid, que era governante de um dos reinos andaluzes e que deixou um legado de muitos poemas então transcritos na parede em língua árabe. Esse é o forte de Ibn Mu'tamid também em Silves, que é uma cidade, que são restos de uma cidade árabe completa no Faro, no Algarve. Agora passamos para Brasil. Quando os portugueses chegam ao Brasil no século XVI, 1500, os árabes estavam saindo, especialmente os moros e os judeus, estavam saindo da Península Ibérica nesse período. Isso mostra que tem muitos indicadores nas primeiras cidades brasileiras nessa época, especialmente Salvador de Bahia, Recife. Tem muita presença nos modos de elaboração da culinária, no modo de vestimenta, de uma presença e um diálogo entre esses modos de vida e os modos de vida do interior dos países árabes. Nós sabemos que estas fases da presença árabe, ela passa por vários períodos. Nós, como falei agora, do Brasil colônia, a própria nome da primeira capital brasileira leva um nome árabe, Bahia, que é um nome de figura medieval árabe. Bahia, na árabe, significa linda e malandra. Nós temos, no período do Brasil Império, os famosos diários do Dom Pedro II, ao Egito, à Palestina, à Síria, Líbano e suas anotações. Sabemos de que ele chegou, incluso, a estudar a língua árabe, traduzir algumas páginas das Mil e Uma Noites, uma excelente tese de doutorado feita na Federal de Santa Catarina sobre este tema. Depois da visita do Dom Pedro II, incluso se oficializa a entrada aberta dos árabes, especialmente do Levante, para o Brasil, no século XIX. Se consagrou o primeiro navio que chega com árabes para São Paulo. Nós temos no dia 25 de março, que no Brasil se celebra o dia 25 de março como dia do imigrante árabe até hoje em dia. Nós temos a figura a estátua do mascate no mercado do 25 de março em São Paulo, que em comemoração dessa memória desses imigrantes. Aquele mascate que chega, a palavra mascate significa que leva o nome da capital do Omã, e leva o nome do capital do Omã porque, na verdade, quando os portugueses estavam em Omã, no século XVI, XVII, os árabes ministravam o comércio entre o Nordeste brasileiro e Ásia, e foram chamados mascate porque eles vinham desta cidade. Depois temos uma presença dos árabes, pode passar, no século XX, como falei aqui no mercado 25 de março, o árabe era itinerante, ele era um elemento muito importante na transferência das culturas dos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, nesse período, o interior brasileiro.
ele viajava, levava os produtos para o interior. No início do século XX, com o modernismo brasileiro, os árabes estavam ministrando também, especialmente a classe média árabe em São Paulo, ministrava várias revistas literárias, a destacar a revista A Liga Andaluza, que era uma revista escrita em árabe padrão moderno. Muitos estudos, incluso hoje em dia nos Estados Unidos e no mundo árabe, assinalam que grande parte do árabe moderno foi feito aqui no Brasil no início do século XX, 1930. Nesse período, os árabes se inserem muito na área de linguística. Temos que mencionar alguns linguistas de origem árabe, como Sayyid Ali, que escreveu a Gramática Histórica da Língua Portuguesa, em 1921. Temos Ivanildo Bichara, que até hoje em dia sua gramática é muito vigorosa e atualizando ela cada vez mais. Então, nesse período, se forma o léxico árabe do jornalismo, grande parte do léxico árabe moderno em São Paulo, Nova York. Havia duas escolas literárias famosas, a Liga Andaluza e a Liga do Calama, Nova York. Então, essas redes de presença árabe no Brasil cada vez mais está marcando presença, marcando sua contribuição em diferentes áreas. Temos vários escritores hoje em dia no cenário cultural brasileiro, a destacar Radwan Nassar, Milton Hatum. Bom, podemos passar? No cenário africano, nós temos que destacar esse diálogo nas organizações internacionais africanas, sempre entre os países africanos de falantes de língua árabe e os países africanos de falantes de língua portuguesa, e que esse diálogo promove grande parte da economia entre este continente e outros continentes. E também marca uma presença muito importante no desenvolvimento do continente africano. Na Ásia, a situação não é diferente. Nós temos um diálogo entre o Golfo Arábico, especialmente centros urbanos importantes como Dubai, como Arábia Saudita, como Kuwait. Eles são centros de contato importante, de diálogo muito importante entre essas regiões historicamente com presença portuguesa, como Timor-Leste, e esses países arábicos. É um diálogo que muitas vezes passa por relações comerciais, mas também por interações culturais, por casamentos mistos, por alianças regionais. Então, é uma questão que se interessa a muitos estudiosos cada vez mais das relações internacionais e do comércio internacional. No Dia Internacional da Língua Portuguesa, o grande desafio sempre em um espaço tão diversificado e tão multiétnico e multirracial e multicultural, sempre foi a questão de entender as diferenças culturais, como acontecem essas gestões dessas diferenças culturais. Benjamin Abdallah Júnior, meu professor da USP, assinala várias formas dessa gestão cultural. O primeiro paradigma é o paradigma dos conflitos entre as diferenças culturais, os choques culturais. O segundo paradigma, o paradigma das tolerâncias, quando alguns agrupamentos culturais convivem juntos, mas sem misturar-se, que é o paradigma da tolerância. Temos o paradigma do hibridismo cultural, que é o caso, por exemplo, dos árabes, em grande medida, onde se misturam as agrupações culturais árabes com as agrupações culturais locais. E aqui entra essa questão teórica de entendimento e de diálogo entre o elemento local e o elemento global, a produção de uma visão local dentro das comunidades árabes,
a formação do terceiro espaço, chamado por Silviano Santiago, o interlugar no discurso latino-americano, a formação dessas memórias interculturais muito presentes nas obras literárias de escritores portugueses de origem árabe ou brasileiros de origem árabe, até moçambicanos e angolanos de origem árabe, quando se produzem essas memórias, acontecem sempre em um espaço terceiro. Rumi Baba chama ele in between. Silviano Santiago vai além disso e chama a um terceiro espaço mais misturado, mais hibridado, e está chamando para uma terceira identidade de diálogo nas relações internacionais entre o lugar de origem e o lugar de destino. O campo do estudo da presença árabe nos países de língua portuguesa, um campo amplo, se interessou sempre a muitos estudiosos. É uma linha de pesquisa que começa desde Coelho, em Portugal, quando fala da presença árabe na Espanha portuguesa, referindo a período andaluz, chegando até hoje em dia no estudo da literatura dos descendentes de árabes nos cenários urbanos. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Manaus, no Porto Alegre, onde temos uma produção muito grande de literatura de descendentes de árabes, escrita em língua portuguesa. Então, a relação entre os árabes e a língua portuguesa é uma relação afetiva, uma relação contributiva, porque teve bastante contribuição na formação da língua portuguesa. Desde o início da formação da língua portuguesa, nós temos muitos arabismos em língua portuguesa, assinalado por vários estudiosos. Na própria Federal do Rio de Janeiro tem um professor, os arabistas cultivam, faz sempre contagem dessa presença árabe nos diferentes campos do saber e na formação dos sintaxes até, de sua influência na formação e na organização do discurso. Então, é um campo fértil para estudar e cultivar no Dia Internacional da Língua Portuguesa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Margaret. Agora a gente vai para a parte das discussões, né? E aí, muito rica, né, a apresentação dos professores. Tem bastante questões aqui, pelo menos minhas, né? Sim, não vou ficar, obviamente, falando aqui sozinho, mas eu não sei se tem comentários ou... Perdão, eu estava sem... Eu estava sem... Luciana está? A professora Luciana está? Professora Luciana. Pronto. Estou. Muito bacana. Muito bacana as discussões, as colocações, as apresentações. A Francilene poderia dizer aí no chat se tem alguém. Tá bom. Então, eu vou as minhas questões, né? Começar com a professora Luciana, né? E aí, já que as pessoas ainda não perguntaram, eu vou ver aqui. Eu fiquei curioso bastante sobre o trabalho do Atlas de Literário, né, do Rio. Se não me engano, esse é o nome. E ele está disponível na internet, foi que você, né, falou? Não sei se você poderia disponibilizar para nós o link aqui para a gente publicar aqui no... Vou colocar aqui no chat. Mas a minha grande questão era de que modo, né, essa pesquisa do Atlas foi uma pesquisa na universidade, que acho que ela foi financiada, né, que você falou, e se essa pesquisa ela virou um trabalho, tipo uma tese, uma dissertação, né, e como é que foi? Foi você, mais colaboradores? Fiquei um pouco mais curioso para saber sobre essa questão, essa pesquisa em específico. O projeto é o meu projeto docente de pesquisa, Cartografias Urbanas, Centros e Margens. E é um projeto que eu venho desenvolvendo já há mais de 10 anos. Ele recebeu financiamento através do Edital Universal por 2 vezes. Então, no Edital Universal, além da verba para
para material de consumo, para pesquisas, viagens, materiais, equipamentos. Também vem a verba para bolsas, né? Então, bolsas de iniciação científica e de aperfeiçoamento. Depois, né, 2 vezes financiado pelo Estado Universal, eu consegui entrar no edital do Parque Tecnológico da UFRJ, através da Fundação Copetec, né, da famosa COP, que é um grande centro de tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o parque, eu ganhei, né, o edital e o Parque Tecnológico financiou. Então, houve financiamento para consultores externos, bolsistas de iniciação científica, pessoas que ministraram workshops, e foi um projeto interdisciplinar que foi feito com a cooperação da Escola de Turismo da Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com 2 professores, né, do turismo, que foram nossos pesquisadores e colaboradores. Ministraram workshops, participaram de mesas de debates, na Feira Literária Carioca, porque aí o projeto gerou produtos, como, por exemplo, a Feira Literária Carioca, em parceria com o Instituto Internacional de Cultura em Movimento, e também o projeto gerou os produtos criados pelos alunos, que foram os souvenirs literários. Então, você pode acessar lá, né, as pessoas vão ver os souvenirs criados pelos alunos. Então, foram azulejos, passagens dos alunos, desenhos feitos por uma aluna da arquitetura, que era bolsista do projeto. Então, esse projeto juntou gente da arquitetura, da música, das artes visuais, do paisagismo, letras, história, professores de turismo e uma professora do Museu Nacional, que também foi pesquisadora associada e colaborou nesse projeto. E o projeto durou 1 ano, 4 meses, e conseguimos, então, finalizar, prestar conta, e ficou, então, o produto que é o Atlas Literário, em que o turista que pode conhecer através das lentes dos escritores. E os souvenirs literários estão lá à disposição. Agregar a esse estudo literário. E saíram alguns artigos, uma dissertação de mestrado sobre a Madame Chrysanthème e vários trabalhos de conclusão de curso. Certo. Professora, de que modo você entende que esse trabalho ele colabora com a valorização da língua portuguesa em si, né? Já que estamos no dia dessa língua, e de que modo você acha que a literatura carioca, né, dentro que você fez a descrição, ela contribui para, né, enriquecimento? Na verdade, estou querendo saber mais detalhes, ou, obviamente, os tesouros que você encontrou, obviamente, nessa cartografia. Sim, nós encontramos assim, muitos autores que são autores os clássicos da literatura brasileira, que vão referenciar espaços que simplesmente não existem mais no Rio de Janeiro. Espaços que já foram apagados, derrubados, construídos, e ali já foram construídas outras coisas, derrubadas e construídas, porque essa é um pouco a característica da cidade, né? Ela nunca deixa mostrar suas rugas, entre aspas, né? Que é essa eterna mudança. Mas, felizmente, até que uma parte considerável da cidade ainda foi preservada. Quer dizer, pouca coisa temos do período do Rio de Janeiro colonial, você não tem muita coisa. Temos poucas, mas... E porque
na República, né, houve sucessivas reformulações, né, reformas urbanas que foram implodindo, né, espaços, prédios antigos, e principalmente que eram ícones do período Brasil colônia. Então, você tem alguns, né, preservados, mas poucos, não muitos. E ela colabora, né, porque você tem ali um mundo de lugares para visitar, né, os que sobraram, e várias passagens de vários autores que vão interpretar aquele espaço, né, porque esses espaços dentro da literatura, esses espaços da cidade, eles têm especial significado dentro daquela narrativa, né? O que esse autor quer mostrar ali, né? As classes sociais, a distribuição dessas classes sociais através daqueles personagens, né? Como eles transitam, né? Se deslocam nesse espaço urbano. Então, isso tem uma importância porque é uma forma também de divulgar, né, a língua portuguesa, né? Foram autores que escreveram em língua portuguesa. Então, a gente tem autores ali. Eu consegui resgatar um, né, do período colonial, que era um padre, e que ele ainda mostra na narrativa dele uma configuração inicial da cidade, que não existe mais essa configuração, e a aluna da arquitetura conseguiu desenhar hipoteticamente como seria essa configuração urbana do Rio de Janeiro colonial, ali recém-fundado por Estácio de Sá. Eu vi aqui, dei uma olhada rápida aqui no site, né? Vi alguma coisa, né? E vi, então, você pega um trecho de alguma obra de algum autor. Eu peguei aqui, por exemplo, da Clarice Lispector, né? E você faz a indicação quando ela faz a descrição da rua, né? Do espaço. É muito interessante nesse trabalho, porque mostra de fato uma história ali, um espaço que foi remodelado, mas que, se a gente for observar hoje, de repente tem uma outra configuração, né? E de qualquer modo você tem uma preservação ali daquele espaço, do espaço da época que foi escrito, né? E aí tem a geolocalização também, você pode clicar ali, e ali tem uma geolocalização. Sim. A professora Liliane fez uma pergunta aqui, ela fez um comentário, né? Luciana, nossos alunos são de história, seria interessante se você pudesse dar algum exemplo de uma passagem histórica nas cidades associadas à literatura, como indicação de leitura para os alunos, né? Tá. Por exemplo, eu acho que no próprio Atlas lá, né? Então, a gente vai ter, né, a diversidade dos autores que a gente tem ali, uma série deles, né? Tem ali também um percurso pelas esculturas dos escritores e onde elas estão localizadas. Você tem a do Manuel Bandeira, próximo ao Fórum, tem a da Clarice Lispector lá no Leme, né, que era o bairro onde ela morava, então está bem ali à beira-mar, ela com o cachorro, conforme ela gostava de passear mesmo. E então a gente tem ali, por exemplo, né, a descrição que, por exemplo, Fernão Cardim vai fazer da cidade. Então, esse, para mim, ele tem uma especial importância, justamente porque ele vai falar da cidade inicial, né, do primeiro sítio urbano, que ficava em cima do Morro do Castelo, em cima da montanha, que chama Morro do Castelo. O castelo tinha, na verdade, não é um castelo ali, não é um palácio, é um ponto de observação, é uma edificação fortificada. Então, tem uma ilustração, inclusive, feita pela aluna de arquitetura lá. Quem clicar lá vai ver centro, né, as regiões, centro,
Então, o Morro do Castelo lá e o Fernão Cardim, né? Na narrativa epistolar de uma viagem e missão jesuítica. Então, lá o terceiro capítulo é a viagem pela província do Rio de Janeiro, né? Sim. Isso ali nos 1500. Então, ele vai descrever aquele sítio urbano. Então, algumas características dessa cidade a gente ainda conseguiu resgatar. Ainda há uma fortaleza ali no mar, na ilha de Vila-Gagnon, que, na verdade, a ilha ela já está ligada ao continente, ela é mais uma ilha. Também, né, há os dois primeiros franceses que vieram ao Brasil e documentaram o Rio de Janeiro daquele período, dos 1500, né, colonial, o Jean Delery e o André Tevet. Então, eles têm lá as singularidades da França Antártica, né, o André Tevet, e o Jean Delery, lá com uma viagem à França Antártica. Então, a gente tem lá, por exemplo, naqueles espaços que eles escrevem, né, em especial, que é a ilha de Vila-Gagnon, que está ligada ao continente, que fica atrás do aeroporto Santos Dumont, que é um aeroporto central. Né, e ainda tem um forte já foi derrubado pelo mar, mas ainda tem lá uma fortaleza, que onde é hoje a Escola Naval, né, pertence à Marinha do Brasil, ainda tem uma fortaleza e um calabouço ainda da época, né, construído pelos franceses, quando vieram instalar a França Antártica no Brasil, né, que seria uma colônia de povoamento, e após, né, o malogro da experiência da França Antártica, eles vão projetar a França equinocial no Maranhão. Sim, sim. Professora, tem uma outra pergunta aqui, né? Professora Luciana, a Letícia Thalita, né? Thalia, desculpa. Como você analisa as fronteiras entre história e literatura como caminhos interdisciplinares, né, para estudar o Brasil, né? Seria mais ou menos naquela direção da pergunta que eu fiz anteriormente, né? De que modo esse tipo de pesquisa, né, do campo da literatura, da história, né, como você mesmo faz essa descrição dos lugares do Rio, a partir da literatura, de que modo esse tipo de pesquisa, né, pode nos dar uma imagem sobre o Brasil, a língua portuguesa, né, principalmente a falada no Brasil. Bom, mais do que nunca, né, os estudos históricos, né, eles têm se voltado para esse entrelaçamento com a literatura, né, porque a literatura pode ser fonte, né, documento também, e ela nos diz muito, né, de uma sociedade em um dado momento, do pensamento, do espírito do tempo ali. Então, eu penso que essas fronteiras, né, e essas relações entre literatura e história, né, esses estudos que envolvem, né, essa interdisciplinaridade, eles são fundamentais para nós entendermos, inclusive, o Brasil. Entendermos o Brasil de hoje. Sim. Né, aonde que ele descarrilhou. Né, em algum momento ele descarrilhou, é preciso retornar lá. Sim. Olhar lá atrás para saber onde ele descarrilhou, para a gente corrigir a rota. Em alguns momentos, a gente pode ver que ele descarrilhou de certa forma, mas eu acho que é fundamental para a gente entender como nós nos vemos, né? Até a nossa questão da nossa identidade, né? Porque quem que nos inaugura? Né? Nós somos inaugurados discursivamente por um outro, né? Pelo colonizador. Então, isso muito influenciou na imagem que nós passamos a ter de nós mesmos.
Então, eu acho que fundamental a literatura, ela vai nos dizer muito. Né? Então, como nos diz lá Roland Barthes, né? A literatura, na aula, a literatura faz girar os saberes, não fixa nem fetichiza nenhum deles, né? Mas ela não está nunca nem adiantada nem atrasada em relação à ciência, ela acompanha, né, os desdobramentos da ciência. Sim, então, sim. Os saberes, eu acho que ela é muito importante para a gente interpretar e conhecer o Brasil, né? E o Brasil de hoje e o de ontem, né? Sim, eu imagino que o Machado deve ter dado muitos dados, porque ele era bastante descritivo, né? Ele gostava de fazer detalhes. Mas vamos... Tem outras perguntas para o professor Maged aqui, e aí eu já inicio com a pergunta da professora Liliane, que ela faz a questão como os estudos sobre a língua portuguesa têm tratado essa herança árabe, né? Pergunta da professora Liliane. Eu acho que nós temos, na verdade, os estudos da língua portuguesa, tanto na área de literatura, como história, como língua, elas representam uma epistemologia diferente, uma epistemologia do sul, uma epistemologia de entender o outro de forma humana, não? E nesta medida ele representa uma forma diferente dessa da forma como é apresentada essas relações nos meios de comunicação de massa, que muitas vezes essas instituições não são tão neutras. Então, nesta medida, no Dia Internacional da Língua Portuguesa, a língua portuguesa se coloca como uma língua de diálogo de fronteiras múltiplas, em termos de Benjamin Abdallah Jr. E se concretiza esse diálogo que venho observando ao longo dos últimos anos nas viagens de turismo, de crescimento do turismo entre o mundo árabe e os países de língua portuguesa, especialmente Brasil e Portugal, e os países africanos de língua portuguesa. Nós temos uma fórmula maravilhosa para a academia brasileira internacionalizar-se por meio dessa língua diretamente com os países de língua árabe, tanto no ensino da língua portuguesa para falantes de outras línguas, não? Como na tradução e interpretação simultânea. Nunca como antes vemos que a língua portuguesa tem um papel muito importante nas relações internacionais, na pacificação dos conflitos, no diálogo, na aproximação de pontos diferentes da cultura, na criação de solução de resolução de conflitos. Então, na genética da língua portuguesa, tem muito para contribuir para o cenário internacional, volto a falar, em termos de turismo, como falou a professora Luciana, em termos de ensino e em termos de tradução simultânea. Sempre nós somos apresentados em outras narrativas dos estudos linguísticos, especialmente em alguns cenários europeus, como desnecessários, como áreas auxiliares. E eu acho que temos muito para reformar esta visão e mostrar uma atitude mais ativa, para mostrar, como a professora Luciana vem, porque admiro esse modelo da professora Luciana, porque ela vem mostrando que as letras têm como contribuir na vida prática, no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento urbano, no desenvolvimento do turismo, no desenvolvimento do ensino, no desenvolvimento mesmo do diálogo, em termos de internacionalização. Isso coloca os estudiosos da língua portuguesa em uma posição cada vez mais de ativismo a favor das humanidades, de um ativismo a favor de humanizar o ser humano que está enfrentando
massacres, que estão enfrentando barbárie, estão enfrentando. Então, vem a língua portuguesa com seus estudos, com suas contribuições em áreas de letras, em áreas de história, na área de estudos culturais, antropologia, na área de turismo, na área de ensino, para humanizar o ser humano de novo. Obrigado, professor. O outro não é sempre eu sou europeu. Sim, sim. Francilene Ribeiro também faz aqui a pergunta, o comentário, a importância, acho que é uma pergunta, né? A importância da língua portuguesa para a preservação dos costumes e rituais religiosos entre África e Brasil, né? Então, será se dentro dos costumes religiosos da nossa... Porque você falou de costumes, né? De algum... Que os árabes, que muitas coisas do nosso comportamento, né? Estão relacionadas à cultura árabe. Então, acho que ela faz essa pergunta nesse sentido. A importância da língua portuguesa para a preservação dos costumes e rituais religiosos da África e Brasil. Por mais incrível que pareça, entre África e Brasil, tem formas de práticas religiosas parecidas. Uhum. Na medida de entender, primeiro, não estou falando de religiões, estou falando de religiosidades, de forma de interpretação e interação na religião, que são muitas vezes parecidas. Então, as religiosidades aqui, como uma forma de acolhimento do outro, de hospitalidade com o outro, de amar ao próximo, como forma de sociabilidade, a religiosidade como uma forma, como espaços de sociabilidade, de interação, sem cair nestas formas que estão em crise dogmáticas. Então, a África e a América do Sul, Brasil, tem formas de interpretação que sai dessas racionalidades dogmáticas e apresenta-se como uma forma muito maleável, formas muito dinâmicas, talvez a professora Luciana tenha também para contribuir para esta pergunta. Sim, eu acho que a língua portuguesa, né, ela tem a sua importância, porque é um universo de pessoas, aí, de falantes dessa língua, né, como primeira língua, né, e você tem aí uma quantidade considerável, né, de falantes como segunda e até terceira língua. E a língua portuguesa, mais do que nunca, né, ela tem a sua importância e ela precisa ser estudada, né, nesse confronto e nessa associação entre África e Brasil. Né? E quando eu digo confronto, não é um confronto de contrário, não. É uma aproximação mesmo. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa, né, esse português do Brasil, é um português que a gente herdou, né, um número bastante considerável, bem grande, dos nossos irmãos de África que aqui tiveram situação de escravidão. Então, a gente tem muitas palavras incorporadas, muitos costumes e até comidas, né? Uhum. Bem, nós temos comidas. As nossas comidas são muito ligadas, né, a essa África, né? Eu costumo dizer que é essa África que nos habita, né, inteiro. Me chama muito a atenção, Luciana, a presença do divino sempre na língua portuguesa e do árabe, né? Mesmo que você fosse uma pessoa muito secular, você sempre fala graças a Deus, Nossa Senhora,
Então, essa presença do divino na fala, ela é muito marcante também na língua árabe, na língua portuguesa. Namastê, mas hoje eu estou percebendo também que temos certas confluências da Ásia, não? Nos rituais religiosos brasileiros. Então, o uso do incenso para espantar, eu vejo em vários lugares no Nordeste, usar esses atos de purificação por meio de certos alimentos, por meio de certas bebidas. Nós percebemos no continente africano e percebemos aqui no Brasil também o respeito que a gente tem por Nossa Senhora, pelas figuras religiosas como Jesus. Nós não temos esses atos, por exemplo, você vê em certos espaços europeus certo tipo de humor que às vezes desconstrói o sagrado. Eu acho que no Brasil e no mundo africano, no mundo árabe, não temos isso ainda. Às vezes choca culturalmente. Ao mesmo tempo, nós vemos no espaço da língua portuguesa uma convivência pacífica entre todos esses rituais religiosos, né? Tirando essas influências, eu chamaria de elementos externos nos últimos anos, historicamente tem uma certa convivência entre os diferentes rituais. E é interessante, Magda, você falou isso, eu me lembrei de uma expressão em inglês, que é tipo God damned, né? Ou seja, é aquela, você tem o damned, aquela como se fosse um palavrão, né, que se mistura God, ou seja... Mas você não vê isso na árabe ou em português, não? Impossível, né? Tipo, impossível, chocante. Sim. Isso, e quando você falou que essa questão de isso tocar, quando a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, como assim? Eles misturam. Mas ao tempo você tem também... o brasileiro gosta também de profanar certos momentos do sagrado. Uhum. Quando vira dogmático, quando vira opressor, quando você vai ver um ato de profanação. Aí, acho que é uma pergunta para os dois, né? Aí nós estamos aqui poucos minutos para o final da live. Como podemos pensar a preservação e promoção da língua portuguesa como patrimônio cultural, assim. Então, principalmente nesse dia, né, o Dia da Língua Portuguesa. A professora Luciana vem fazendo mapas afetivos, não, da cidade. Isso. Mapas afetivos. Ela supervisa, inclusive, excelentes trabalhos acadêmicos, como essas questões dos mapas afetivos. Mapas afetivos são uma metodologia que pode valorizar e aprofundar nosso conhecimento no espaço urbano que nós convivemos, né? Ele densa a memória. E você, Luciana, pode falar disso mais? Bom, eu queria só comentar na fala aí do professor Magdi, quando ele vai falar das religiosidades, dos costumes, que é muito interessante. Há aí bons estudos na área da antropologia, das ciências sociais, que dão conta da religiosidade brasileira, né, como há, né, um sincretismo, de certa forma, religioso, né, que ainda persiste no Brasil. E aí eu cito o próprio caso aqui da minha cidade, do Rio de Janeiro, que há um sem número de pessoas que elas, por exemplo, frequentam raramente, vamos dizer, a Igreja Católica, mas elas dizem que são católicas. Elas nunca nem vão, só vão um casamento, uma missa de 15 anos ou uma missa de finados, mas dizem serem católicas. Mas no final do ano, no dia 31, é de praxe todo mundo ir à praia de Copacabana jogar flores para Iemanjá. Mas se você olhar, essas pessoas jamais frequentaram a Umbanda, elas nunca nem foram. Não sabem nem como é, mas elas vão colocar flores. Por quê? Porque isso se tornou uma tradição cultural, né? Além, né, da crença, olha, vamos inaugurar, né, um outro ano mais próspero, mais feliz,
né, com mais realizações, que é, vamos dizer, todo mundo tem as suas promessas de ano novo, né? Então, e faz parte ir lá em Copacabana, às vezes em Ipanema, mas Copacabana é o point principal, porque é, né, um grande cartão postal, um grande ponto turístico, onde acontece a maior festa de Réveillon do mundo, ao ar livre. Então, eu pensei muito nessa questão quanto o professor Maged estava falando. Então, isso é bastante importante. E, além disso, eu vi muito em Goa, né, na capital, em Panjim, muito, né, as igrejas iguaizinhas às do Rio de Janeiro, feitas pelos portugueses, né, e também um sincretismo, assim, né, você via nas casas uma imagem de Madre Teresa de Calcutá, do São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, de Nossa Senhora, mas também do Lord Ganesha. Então, eu achei bastante interessante nos ônibus, né, assim, Lord Jesus Christ, Lord Ganesha, do lado de Jesus. Então, eu achei muito interessante isso, né, essa coisa sincrética. Né? Foi um território em que se falou português, né? Não se fala mais português. Algumas pessoas ainda sabem, outras estão aprendendo, fazem curso lá por conta do Instituto Camões, né? A própria universidade oferece um curso de letras em português. Somente as pessoas mais velhas é que falam ainda português, porque o português deixou de ser ensinado em 68. Quando os portugueses saem e o Brasil se integra, então, ao restante do país, sob a batuta do Império Britânico. E aí o inglês se torna a língua oficial, além do Konkani, que é, né, uma língua local, né? Então, e aí você vê lá vários espaços com nomes portugueses, né, estabelecimentos, pessoas com nomes portugueses, pessoas mais velhas, pessoas mais novas já têm nomes próprios mesmo da Índia, mas pessoas mais velhas ainda com nome totalmente português, né? Ruas, um bairro inteiro, né? Totalmente português, mas já agora um pouco misturado, né? Entre o bairro português já passa uma avenida no meio, que é a Mahatma Gandhi Road. Então, já um pouco misturado, aí você já tem, vamos dizer, uma aproximação identitária maior do lugar ali com o restante do país. Mas, assim, são muitas igrejas, né? A cidade inteira se parece muito com o Rio. Certo. A questão era, como estávamos comentando aqui, né, acho que é uma fala final, não sei se vocês podem finalizar desse modo também, fazendo um gancho na questão da preservação e da promoção da língua portuguesa, né, atrelado aos estudos que vocês têm feito, ao que foi falado hoje. Aí seria, nesse caso, essa última fala de vocês para a gente encerrar, porque já estão aqui dizendo nos bastidores que a gente precisa encerrar. Professor, pode começar, professor Maged. Professor? Luciana. Luciana. Pode começar, pô. Pronto, professora Luciana. Começa você. Bom, o que eu queria nesse momento, então, saudar, né, esse dia que é particularmente para mim muito importante, né, o Dia Internacional da Língua Portuguesa. É com muita felicidade que eu venho tomando conhecimento dos cursos superiores em língua portuguesa aí, pelos mais variados continentes, né? E na importância de se pensar, né, a nossa língua
como uma língua que é falada por uma quantidade muito grande de pessoas e uma língua muito rica, né? Porque teve o acréscimo de muitos outros povos, né? Nós absorvemos muitos elementos, né? Linguísticos de outros povos, né? Sejam eles os estrangeiros, como os próprios nativos, como a África que nos habita, né? Aqui. Então, eu gostaria de ressaltar que a língua portuguesa ainda tem muito do que se estudar, né, do que se pesquisar, seja mesmo na descrição da língua portuguesa, nos estudos linguísticos, como nos estudos literários. E trazendo, né, esses estudos literários para a sociedade, no que ele pode contribuir com a sociedade. Eu vejo muito por esse lado, né? Então, eu só tenho mesmo a manifestar minha gratidão por esse evento aqui tão interessante e importante para nós, professores. Obrigada, professor Maged. Eu quero aproveitar a situação para agradecer a professora Luciana Nascimento por sua contribuição e pelo tempo precioso que nos deu hoje para aproximar do seu trabalho, aproximar no Dia Internacional da Língua Portuguesa. Também foi um imenso prazer e honra estar no canal da História Lab, que sempre apresentou isso como um espaço aberto para o diálogo e para a internacionalização e para a interdisciplinaridade entre os estudos da língua portuguesa e a história. Agradeço ao professor Luiz, professora Liliane Correia, por acolher-nos neste espaço no Dia Internacional da Língua Portuguesa. Neste dia, afirmo a língua portuguesa é uma língua de diálogo de fronteiras, é uma língua que tem muito para contribuição para o desenvolvimento de diferentes áreas, como venho a falar, para a educação intercultural, para uma área que está crescendo cada vez mais na área da tradução, interpretação internacional, especialmente com uma presença forte do Brasil, de Portugal, dos países falantes de língua portuguesa no nível nos cenários internacionais. Uma língua de fruição, de turismo, de viagem, de mobilidade. É uma língua fonte de epistemologias diferentes das epistemologias que já conhecemos. É uma fonte de inovação cada dia mais. Muito obrigado e espero ver vocês cada 5 de maio com mais vida, mais alegria e a língua portuguesa cada vez mais vigorosa em todos os cenários internacionais. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço a todos também, né, ao canal também por esse espaço, por abrir esse espaço. Em linguística, acho que a Francilene vai colocar, né, a professora. Então, por esse espaço, por esse momento, eu sou da área da linguística, né, quem me conhece sabe, e na linguística a gente sempre diz que uma língua ela é o que os seus falantes, né, são. Né? Então, essa língua ela é diversa exatamente porque os falantes dessa língua são diversos. Então, quando a gente celebra a língua, a gente está celebrando as vidas em português, né? Como tem um documentário muito bom sobre isso. Né? Então, que a gente possa sempre, todas as vezes que a gente se debruça sobre essa fala, sobre essa língua, a gente vai sempre se deparar com uma complexidade muito maravilhosa, né? Então, o professor Maged nos traz aí a importantíssima contribuição do árabe ao português, né? Que quem estuda linguística
está um pouco a par, né, disso. A gente já, para nós é muito clara a contribuição árabe para a língua portuguesa, para o que ela é. A professora Luciana nos traz também a questão da literatura, que também é uma outra dimensão extremamente relevante, né? Uma língua, ela é a literatura, sua cultura, né, a sua estrutura, então ela é uma complexidade, né? Então, viva a língua portuguesa. Graças a Deus estamos aí nesse português 2024, desde o século XVI, século XV, ela está sendo aí falada e se transformando, porque os falantes da língua portuguesa também se transformam. Então, ela vai evoluindo ao longo da história. Então, a gente agradece por esse espaço de poder falar sobre, né, mais uma vez, sobre a língua portuguesa. Agradeço a companhia dos professores, agradeço ao canal, né, História Lab, né, que eu estou sempre acompanhando também. Para mim é um grande prazer, tá bom? Então, muito obrigado, Franciele. Muito obrigado, Liliane. Muito obrigado, Luiz. Exatamente. A todos aí os comentários, as mensagens. Acho que a gente finaliza assim. Muito obrigado a todos. Boa noite, boa semana a todos e até uma próxima. Até mais. Obrigada.